Então, boa tarde a todos. Então, estamos aqui para mais um ciclo de seminários, divulgando ciências para todos, do Instituto de Formação de Educadores. Hoje nós vamos ter a presença da Inaê Valério, que é doutoranda da pós-graduação em epidemiologia da UFPEL, que nos últimos tempos tem se notabilizado, né, pela pesquisa a nível nacional relacionada aos testes da Covid-19, certo? A Inaê, ela é graduada em nutrição pela própria UFPEL, tem um mestrado na epidemiologia também na UFPEL, e ela vem falar um pouquinho para a gente sobre sua experiência na epidemiologia, né, sobre o que é a epidemiologia, e mostrar aqui um pouquinho para a gente essa área que está tão em evidência nos últimos meses aqui no mundo inteiro, né, no Brasil não é diferente. Você abre o jornal, né, tá lá. Hoje vamos ter aqui a presença do epidemiologista A, B, C, e muita gente não sabe o que é isso, né, quem é esse profissional, o que é essa área do conhecimento. Ela vem falar aqui um pouquinho para a gente sobre isso. Antes de mais nada, Inaê, muito obrigado por aceitar o convite, certo? Aceitar vir falar aqui conosco, compartilhar com sua experiência conosco, com nossos alunos. Então, é isso, seja muito bem-vinda. A palavra é toda sua. Então, é isso. Obrigado. Obrigada, professor. Eu que agradeço o convite e a oportunidade da gente estar divulgando para as pessoas o que é epidemiologia, o que é essa área, que, como falaste, agora que está em alta, o que é, o que não é, ou pelo menos a palavra em epidemiologia em alta. Então, a minha fala vai ser basicamente sobre isso, o que é a epidemiologia, o que o epidemiologista faz, o que ele estuda, quebrar um pouco também do estereótipo do cientista, o estereótipo que a gente acha que o cientista é mais de laboratório, microscópio, ou enfim, e trazer um pouco da minha experiência desde o meu mestrado e agora no meu doutorado. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bueno, só peço para que vocês me confirmem se estão vendo certinho. Sim, está aparecendo aqui. Tá certo. E também pedir para que vocês me interrompam a qualquer momento, né? Para a gente fazer uma exposição mais interativa. Normalmente a gente, tu faz a tua fala, né, e depois a gente abre para conversa. Ah, beleza. Tá? Mas em todo caso, se alguém tiver uma dúvida, entre aspas, forte, né? Pode escrever no chat que a gente abre... Aí vocês me avisam. Isso, tá. É que eu não consigo enxergar. Tá, então, começando com essa pergunta final, o que é epidemiologia? Mas antes de mais nada, eu quero saber o que vocês entendem por epidemiologia, e eu quero que vocês peguem o celular de vocês, abram a câmera e escaneiem esse QR Code, que a gente vai fazer um joguinho interativo. Vou esperar vocês escanearem. E aí, quando abrir o escaneamento, vai estar para vocês colocarem o nome de vocês. Coloquem o nome de vocês, mas não escrevam a resposta na indagação que vem na sua cabeça quando você lê a palavra epidemiologia. Deixar mais um tempo. Eu não estou conseguindo escanear. Não está conseguindo? Eu abri a câmera, daí só posiciona ou tira uma foto? Não, só posiciona, deixa ela paradinha. Ou pode acessar pelo link. Tá, eu vou pelo link, então. poleve.com/inaevalério 049. Eu consegui abrir aqui tranquilo, sem problemas. Tá bem, vou esperar mais um pouquinho, mas não coloquem a resposta ainda. E eu fiz essa interação pensando em mim na minha graduação, antes de ter aula sobre epidemiologia.
Já aviso que tem um gato aqui, que ele é aluno também. Pode miar e pode aparecer na câmera. Ele adora aparecer na câmera. Pensando em mim, porque não faz muito tempo que eu saí da graduação, então nem peguei essa onda de noção sobre epidemiologia. Bom, eu vou interromper meu compartilhamento rapidinho, porque aí eu vou para outro site. Todos abriram? Ou a maioria conseguiu abrir? Eu consegui. Aqui também tudo ok. Também, aqui então, tá tudo ok. Então, vou botar para outra página agora. Aqui. Bueno, podem colocar agora as suas respostas. E enviar. Não tem resposta certa nem resposta errada, viu? É o que a gente lembra. Essa interação é legal porque as palavras que são repetidas, elas começam a ficar maiores. Pesquisa, propagação de doenças, estudo, ciência, população, mais pesquisa, mais população, mais ciência, estado, dados, doença, propagação, estudo, contagiosas. É isso? Todo mundo enviou? Vou dar seguimento aqui. Eu já. Eu também enviei. Adorei as respostas de vocês. E vocês acabaram me surpreendendo porque ninguém colocou coronavírus. Achei que ia ser a palavra mais relatada. Porque pelo menos é o que as pessoas estão entendendo mais sobre a epidemiologia, né? Então, a epidemiologia, se a gente for quebrar a palavra dela, ela significa o estudo sobre o povo, sobre populações, estudar pessoas. E nessa área, especificamente, estudar a população através de números, dados. Então, tudo dado quantitativo. E aí, que eu achei que todo mundo ia falar sobre alguma coisa sobre coronavírus, a epidemiologia não é apenas sobre pandemias e coronavírus, mas também é. E até botei uma personagem sem máscara dessa vez. E o epidemiologista, ele é um grande curioso e um bom observador. Então, a partir dessa característica, já começo a me identificar. Quando eu era pequena, sempre tinha grande curiosidade nas coisas, como é que elas funcionavam. Tenho muita curiosidade nas pessoas, como é que elas agem. Então, fui me encaixando nessa área. E, em especial, de pessoas, dos seus comportamentos e tudo relacionado à sua saúde. Lembrando que saúde, ele não é só a ausência de doença. A saúde, ele é um termo genérico, abrangente, que considera também os aspectos biopsicossociais desse indivíduo. Então, é até uma questão subjetiva, o quão saudável você se sentem. Crônica, não sei, sou asmática, mas é uma asma diferente. Então, eu posso me considerar saudável, mas eu posso ter outras coisas no meu organismo que possam não me considerar. Então, ele é um aspecto bem amplo de saúde. E pensando nessa questão de um bom observador, vou trazer alguns exemplos para vocês de observações cotidianas que poderiam advir da epidemiologia. Um exemplo muito engraçado, que eu escutava muito quando criança, é esse aqui. Comer mamão com leite dá diarreia. Ou também comer mamão com melancia. E aí pode ter alguma diferença regional, não sei se vocês têm palavras assim semelhantes, frases, crendices, né? Semelhantes dessa, gostaria que vocês compartilhassem. Ia ficar feliz de ter conhecimento. Tem a manga com leite, já tá aí, Marcão colocando. Manga com leite aqui é o terror. Não pode comer. Eu trouxe mais outra aqui também. A orelha esquenta quando fala mal de você.
E aí ainda tem uma questão de se segurou a orelha com a mão sincronizada, está falando bem, se com a mão trocada está falando mal, mas são tudo observações de causa e efeito, né? Tem esse aqui também, careta na frente do ventilador, entorta o rosto. E essas frases são bem assertivas, né? Não é que pode entortar o rosto, ela entorta. Então, principalmente para controlar as crianças, essas frases são ótimas. Agora, essas frases são observações reais, são observações diárias. E como que a gente diferencia essas observações da ciência? Porque, como eu falei, um epidemiologista é um observador. A gente diferencia a partir dessa frase. E se tudo isso for obra do acaso? Então, a gente acaba diferenciando a ciência quando a gente pensa, será que isso que eu observei é real ou ele é apenas obra do acaso, aleatório? Então, um bom epidemiologista, além de curioso e observador, ele é melhor amigo da calculadora. Então, isso foi uma questão bem triste quando eu entrei no meu mestrado, que eu descobri que ia ter bastante matemática, bastante estatística, mas passei, entrei no doutorado, então quer dizer que não é um bicho de 7 cabeças. Mas então a estatística está aí para a gente usá-la como uma ferramenta, não só para nos guiar, mas para trazer uma certeza do que a gente está falando. Se aquele resultado ele é verdade ou não, ele é a obra do acaso. E lembrando que a verdade é que a gente trabalha com probabilidade. Nunca existe probabilidade 100%, né? Mas a estatística na área da pesquisa, ela nos deixa, nos traz a porcentagem de certeza que a gente tem sobre aquele resultado. Sempre podendo ter os seus acasos, mesmo se for 0,0001. E também com a estatística, as observações saem da fase do achismo e combate fake news, teoricamente. Aí depende de quem está espalhando essas fake news. Então, voltando para esse exemplo que eu tinha dado de observações diárias que poderiam ser da epidemiologia, né? Comer mamão da diarreia. Se fosse uma frase de um epidemiologista, talvez estaria escrito assim: falar em público pode dar diarreia. E aí essa frase tem 2 elementos. Um que faz um sentido biológico, falar em público, a questão do nervosismo, com soltar o intestino, como a gente fala, como essa frase que é maravilhosa, pode dar. Porque, como eu falei, não existe probabilidade 100%, né? Então, não é que o epidemiologista e a pessoa da estatística esteja em cima do muro, mas é que sempre existe probabilidade de ser o acaso. Então, a gente sempre, quase sempre, tenta usar palavras assim, que pode dar. As chances são muito altas de dar. E também é sempre importante saber quem é esse público que a gente está falando, quem é esse público que a gente fez essa observação, quem a gente estudou. Foi um público aleatório, entrei numa cidade e selecionei um público aleatório para fazer essa observação, ou foi um público que acabou de comer mamão ou manga com leite, depende. Então, a gente sempre tem que saber de quem que os dados estão falando na hora de interpretar e na hora de extrapolar essas informações para outras populações. Então, falando também de observações do dia a dia, eu trouxe alguns exemplos de como a epidemiologia está inserida no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não sabe disso. E aqui eu trouxe alguns exemplos de estudos que vieram do meu programa de pós-graduação em epidemiologia. Porque o nosso programa de pós-graduação ele acaba sendo muito famoso por várias pesquisas que a gente tem. Eu falo a gente porque começou, eu não era nem nascida, né? Mas como estou incluída, eu já vou me dar essa honra. Que a gente tem, principalmente relacionado à saúde materna e infantil. Então, vocês já ouviram falar que a amamentação tem que ser exclusiva até os 6 meses? Isso é uma indicação mundial da Organização Mundial da Saúde. E essa indicação veio a partir de uma pesquisa que começou aqui em Pelotas. Claro, depois teve outras pesquisas em outros países para saber se isso era uma realidade em outras populações, em outros contextos, mas surgiu muito fortemente aqui em Pelotas. E como funcionou esse tipo de pesquisa? Aqui a gente tem um tipo de pesquisa que a gente chama de coorte. Coorte é um tipo de pesquisa que a gente acompanha
uma grande população por bastante tempo. É como se fosse um filme da vida dessas pessoas. E nesse caso, aqui em Pelotas, a gente pega pessoas que nasceram em anos específicos, todas as pessoas que nasceram na cidade. Então, por exemplo, no ano de 1993, todas as pessoas que nasceram na cidade daqui de Pelotas foram chamadas para fazer parte desse grande estudo. Então, ao longo desses 27 anos, a gente vai investigando de tempo em tempo, de novo, todas essas pessoas, e são aproximadamente 5.000 pessoas que nasceram, e continua grande parte, né, nesse estudo, e a gente começa a fazer observações. O que acontece na vida dessas pessoas do nascimento até a vida adulta? E esses estudos são muito bons, mas também são muito caros. Imaginem contratar pesquisador para esse tempo todo, equipamento tem regulagem, trazer as pessoas também, porque não é fácil tu convencer as pessoas para virem para o teu centro de pesquisas, fazerem aplicação de questionário, fazerem testes, e não é 1 ou 2 testes, são muitos testes, inclusive testes de peso, testes de inteligência. A gente tem uma máquina que a gente entra, parece uma cápsula, e ele tira toda a mensuração do teu corpo, vê o que é peso de gordura, vê o que é peso de músculo, osso, água, enfim, acaba que esses indivíduos perdem uma tarde praticamente dentro do nosso centro. Então, a gente tem que conseguir bancar toda essa estrutura de pesquisa, mas também tem um lado bom, quando a gente consegue bancar, que é, a gente consegue saber qual evento levou ao outro. É como se fosse a história do ovo da galinha. Se a primeira galinha tivesse participado da corte de Pelotas, a gente saberia. Porque a gente saberia qual o início da vida até os posteriores eventos. Então, é o que acontece. Então, essa pesquisa da amamentação surgiu com esse grupo de pessoas, foi investigando desde o início do crescimento dessas pessoas até a vida adulta. Quando chegou na vida adulta, foi observado, poxa, as pessoas que têm maior QI, consequente maior escolaridade, maior dinheiro, status econômicos, melhor acesso a serviço de saúde, enfim, só coisas boas, elas têm alguma coisa em comum. E foram ver lá atrás o que era a amamentação. Então, a amamentação, na verdade, ela é estimulada até o 1 ano de idade, mas até os 6 anos é crucial que seja exclusivo. E exclusivo a gente fala sem água, sem leite, sem papinha, sem fruta. E tudo isso foi a partir de uma observação de um grande grupo de pessoas que tinham um comportamento em comum. E esse comportamento era a amamentação. Então, claro, essa pesquisa ela é gigantesca e tem outros achados baseados nessa pesquisa, baseados na questão da amamentação, que vão estimulando, inclusive, políticas públicas, que é o caso desse incentivo ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Outra coisa, farinha enriquecida com ferro. Não sei se vocês já perceberam isso, mas toda farinha que a gente compra, ela é enriquecida com ferro. Deve conter e deve dizer que ela é enriquecida. Isso foi a partir de uma pesquisa também, de uma observação, que havia muitos casos de anemia ou de insuficiência de ferro na população brasileira. E foi pensado, bom, como é que a gente pode suplementar em tanta larga escala, né? No caso das vacinas, a gente faz as campanhas e tudo mais. Mas e no caso do ferro? Vamos suplementar a alimentação. E qual é a alimentação que o brasileiro mais come? Farinha. E nesse caso é farinha de trigo, farinhaços, mas farinha de trigo. Então, é por lei, obrigação as empresas de farinhaços enriquecerem suas farinhas com ferro. Mas depois de cada implementação, a gente também tem que testar. Então, entra a epidemiologia de novo, vamos testar, ver se deu certo. E nesse caso, eu trago alguns resultados. Foi testado e viu que não foi suficiente essa suplementação das farinhas por uma questão de que o ferro que as fábricas colocam nem sempre é o ferro adequado para a nossa absorção. Porque, claro, eles colocam o tipo de ferro mais barato, mas nem sempre é o melhor. Então, essa foi uma estratégia que ela ainda está sendo articulada de como melhorar, mas também partiu de uma pesquisa epidemiológica. Outra pesquisa epidemiológica que veio daqui também,
curva de crescimento. Todo brasileiro, quando nasce, ele recebe um cartão de certidão de cartão da criança, na verdade, pelo SUS, e lá tem alguns dados, o que a criança deve atingir em tal idade, de desenvolvimento tanto motor quanto psíquico e biológico. E o exemplo disso é a curva de crescimento. Então, quando a gente abre uma das páginas desse cartão, vai ter umas curvas. E nas curvas diz, para tal idade a criança tem que ter tal peso, para tal idade a criança tem que ter tal altura, para tal altura, tal peso. Isso é para a gente acompanhar ao longo do tempo se a criança está crescendo corretamente. E essas curvas é baseado nas curvas daqui de Pelotas. Então, vocês que estão em Brejo Santo, tem um resquício daqui de nós também, dos nossos resultados. E essas curvas também são aplicadas em muitos outros países. Tem países que esse desenvolvimento não é semelhante às crianças brasileiras, por exemplo. As crianças continuam a crescer de forma linear, mas não é o mesmo padrão. Então, sempre é importante saber se aquele resultado é aplicável para a população que tu queres te referir àqueles resultados. E aqui eu trouxe um outro exemplo de máscara e distanciamento social, só porque eu não falei de coronavírus, numa palestra sobre epidemiologia. Como o professor Gilson falou, aqui em Pelotas está ficando famoso nosso grupo de pesquisa por a gente ser o primeiro grupo de pesquisas, de fazer uma grande pesquisa epidemiológica para saber tanto a testagem do coronavírus, de quem tem o vírus, tanto a questão de distanciamento, uso de máscaras, o que aumenta ou diminui a probabilidade de contaminação. Então, esses foram 4 exemplos que eu trouxe, que são frutos do nosso programa de pesquisas. Então, depois de eu mostrar os caminhos que a epidemiologia podem traçar, que são diversos, né? Então, o que fala a epidemiologia? Ela pode falar sobre um grupo de pessoas, como é que é tal grupo de pessoas? Quando eu chego em tal cidade, como é que são essas pessoas? Como é que está a saúde dessas pessoas? Se tem doença X, se não tem doença X? Como é que é o comportamento de saúde dessas pessoas? Tem comportamento de risco, por exemplo? Comportamento de risco sexual, ou comportamento de risco para utilização de substâncias psicoativas, drogas, ou como é que é o acesso de saúde, acesso aos serviços de saúde dessas pessoas. Também comportamentos de doenças, que aí vem o caso das epidemias, das pandemias, que é esse monitoramento, porque pandemia é quando a gente não tem, aliás, é quando a gente tem extrapolação de uma doença, fora do que é esperado. Porque, por exemplo, a gripe ela é esperada o ano todo, é por isso que a gente sempre tem as campanhas de vacinações, até porque o vírus vai se mutando, né? Mas porque a gente tem essa acompanhação da doença. E também pesquisa sobre causa e efeito, então a questão do mamão e da diarreia, será que realmente um causa o outro? Então eu deveria observar um grupo, dar mamão para um, não dá para outro, ver o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, a epidemiologia, ela tem essas várias vertentes. E como se parece um epidemiologista? E aqui foi um ato falho, que eu coloquei uma ilustração de uma bonequinha com uma franjinha semelhante à minha, mas eu me lembro muito de mim, quando eu estava na minha graduação, ou até mesmo antes de mim, como eu falei, acho que não sei se ainda estava falando já na palestra, não recordo, mas a noção que eu tinha de cientista era uma pessoa no laboratório, com jaleco, enfim, que não tinha contato com pessoas, e a epidemiologia é totalmente ao contrário. Inclusive, o meu professor, ele tem uma frase semelhante a essa, se não for essa, que o epidemiologista, ele ou ela, deve ter as botas sujas e uma mente limpa, porque o epidemiologista é aquele cientista que vai a campo, faz bateção em casa, que entrevista as pessoas, aplica questionário, que tem contato com as pessoas. Então, o pré-requisito para um bom epidemiologista ou para um epidemiologista é querer pesquisar, saber que vai trabalhar com números, saber que vai trabalhar com estatística e saber observar a população e observar o que acontece com essas pessoas, tanto em comportamento quanto em estados de saúde.
Então, falando de mim, eu sou formada em nutrição, eu faço epidemiologia e eu estudo violência e drogas. Ou seja, bem diferente do que a gente possa entender de um cientista de laboratório ou de quem entendia já um pouco de epidemiologista só voltado para doenças contagiosas ou doenças mais biológicas. Porque no meu caso, eu me interesso muito por estudar violências que sejam sociais, que não necessariamente elas vão ter a sua origem biológica, ou, enfim, dentro do seu corpo, mas que ela tem origens sociais e de estruturas. Então, imagina a confusão na cabeça de uma pessoa quando eu me apresento pela primeira vez. Formado em nutrição, fazendo epidemiologia, estudando violência e drogas. Ninguém entende nada. Inclusive, a minha avó, eu gosto muito de contar isso, ela sempre dizia que eu fazia doutorado em nutrição, não em epidemiologista, mas agora ela já fala que é epidemiologia. Então, a pandemia ajudou um pouco só na disseminação da informação sobre a área. E eu botei um asterisco na formação em nutrição, porque o meu curso ele é um curso da área da saúde, mas não é uma regra. Eu tenho, inclusive, colegas que eles são da informática, colegas que são da administração, colegas que são da área do direito, fora todos os outros cursos da saúde que eu tenho colegas. Mas é só o indivíduo querer se adentrar nessa questão da saúde que ele pode ser um epidemiologista. Não tem pré-requisito. E aqui eu trago alguns exemplos de pesquisas que eu fiz na epidemiologia. E essa aqui é um exemplo de uma pesquisa que eu fiz no meu mestrado, que eu mensurei e quantifiquei a violência por parceiros íntimos, que a gente chama violência por parceiro íntimo, a gente também chama de violência doméstica ou relacionamento abusivo, é o mesmo termo, em indivíduos LGBT. E para eu fazer essa pesquisa, eu fiz uma pesquisa transversal com universitários. Pesquisa transversal é um tipo de pesquisa. Lembra que eu falei que pesquisa de corte é uma pesquisa que é como se fosse um filme, é uma pesquisa longitudinal. Eu vejo a vida toda da pessoa, sei o que levou a tal coisa. A pesquisa transversal, ao contrário, ela é um corte, é como se fosse uma foto. Então, eu investigo aqueles indivíduos uma só vez. O que aconteceu depois que eu investiguei, eu não sei. Que investigou antes, eu também não sei muito. Posso saber, mas sem muita certeza, porque eu não investiguei toda a trajetória, né? Então, é uma pesquisa que a gente chama transversal, um só momento. E eu investiguei universitários e eu utilizei os universitários daqui da Universidade Federal de Pelotas para fazer esses achados. Então, como é importante a gente sempre saber qual a população que a gente está investigando, então, todos os resultados da minha pesquisa, essa sobre violência, ela é referente a esses universitários. Depois disso, eu tenho que me perguntar, será que esses universitários podem representar os universitários do Brasil para eu poder extrapolar esses dados? Então, é uma coisa da gente ter senso e ir pensando. No caso, eu acredito que sim, né, puxando sardinha para o meu lado, mas toda pela questão de a nova inserção na universidade, que é por forma do Enem, então muitos alunos não são daqui de Pelotas, são de fora, então não é uma população exclusiva de Pelotas. Os universitários estão aqui, mas os indivíduos podem ser de outras localidades do Brasil. Então isso me dá margem para extrapolar esses resultados para os outros indivíduos, fora daqui. E o que me levou a fazer essa pesquisa? Qual foi minha pergunta de pesquisa? E a minha pergunta de pesquisa foi, será que a marginalização da sexualidade, ou seja, o indivíduo LGBT, ele possui uma sexualidade que não é a sexualidade esperada ou vista como normal na nossa sociedade, que seria a sexualidade heterossexual. Então, esses indivíduos acabam sendo mais vulneráveis a sofrer preconceito, a não ter acesso à educação, a emprego, a serviço de saúde. Então, são indivíduos marginalizados. E a minha pergunta era, será que essa marginalização também se aplica dentro do relacionamento íntimo deles, dentro do namoro, dentro do casamento, ou dentro de um relacionamento que é só indivíduos ficando, e esses indivíduos têm mais risco de sofrer violência? E
hipóteses que me levaram a essa pergunta seria 2 pontos. Um é uma forma bem específica de violência entre indivíduos LGBTs que se chama outing. Outing é o termo chamado em inglês quando a gente assume a nossa sexualidade para a sociedade, que a gente fala sair do armário. Então, uma das formas de violência é o agressor ou a agressora a colocar forçadamente esse indivíduo, a vítima, para fora do armário. Ou também utilizar essa marginalização da sexualidade como uma forma de poder. Por exemplo, você não pode terminar comigo porque você não vai ter o apoio mais de ninguém por você ser um indivíduo LGBT. Então, essa é uma forma de violência, esse tipo de manipulação. E a outra também seria a desestimulação da procura de ajuda pela vítima por medo de sofrer alguma forma de LGBTfobia, tanto do seu ciclo familiar, ou ciclo de amigos, tanto de policiais de meios mais oficiais de denúncia, com medo de, em vez de conseguir ajuda da violência que está sofrendo no seu relacionamento, sofrer LGBTfobia, algum tipo de preconceito de oficiais. Então, essa foi as minhas perguntas de pesquisa. E a vontade de fazer essa pesquisa saiu de observações, de novo. O que será? Eu sabia que eu ia investigar universitários. Então, na época, eu fiquei pensando, o que será que tem universitários que me chama atenção? Então, é o processo de observação que está acontecendo nessa volta e de surgir a pergunta de pesquisa. E naquela época, eu tinha contato com um grupo feminista, então, de mulheres, que era majoritariamente universitárias, e muitas pediam ajuda uma para a outra, com uma forma de irmandade, que muitas estavam sofrendo violência dentro do seu relacionamento. Eu pensei, poxa, é a população que eu vou estudar, e isso está surgindo no meu rosto, né, saltando nos meus olhos. Essa vai ser o meu tema de mestrado. E foi. E só para dando um spoiler para vocês, essas análises eu já fiz, e realmente, quando eu comparo indivíduos LGBTs com indivíduos heterossexuais, os indivíduos LGBTs realmente sofrem muito mais violência quando comparados aos indivíduos heterossexuais. Então, a epidemiologia, ela consegue me quantificar, me mostrar quantos sofrem, que a gente chama de prevalência. Quantos estão sofrendo naquele momento? Mas ela não me ajuda a explicar os porquês. É difícil levantar os porquês. Pelo menos nesse tipo de pesquisa que é como se fosse uma foto, né? Do momento. Mas provavelmente essas minhas hipóteses que me instigaram a fazer essa pergunta de pesquisa estejam corretas. Outro exemplo de pesquisa. Esse aqui é o tema da minha tese de doutorado. Maus tratos infantis. Então, violência psicológica, violência física, violência sexual. Se sofrer maus tratos na infância, leva a um posterior uso de drogas na adolescência ou vida adulta. E aqui drogas eu considero álcool, eu considero tabaco, considero maconha, LSD, cocaína, todos os tipos de drogas ilícitas. E essa é uma pesquisa longitudinal. Longitudinal é o filmezinho, acompanha a vida de todas as pessoas, com todos os nascidos vivos na cidade de Pelotas, no ano de 1993, que foi o estudo que eu falei anteriormente. Então, todos os indivíduos que nasceram nesse ano foram convidados a fazer parte desse grande estudo. São essa coorte, que a gente chama coorte, o nome do estudo, já está durando 27 anos. E de tempo em tempo, esses indivíduos são investigados para a gente saber o que está mudando na vida desses indivíduos. E a minha pergunta de pesquisa, o que me levou a fazer essa pesquisa, é que será que sofrer esses maus tratos na infância, e infância eu considero menor de 18 anos, pode causar algum sofrimento psicológico? E esses maus tratos geralmente são dos pais ou responsáveis, mas geralmente são indivíduos mais velhos que possuem uma forma de poder sobre essas crianças e possuem também uma relação de afeto. Então, olha que louco que fica o psicológico dessa criança. O mesmo indivíduo que ela tem confiança, tem segurança, tem amor, ela ama o pai, ela ama a mãe, é o mesmo indivíduo que ela sofre violências. Então, sofrer esses maus tratos pode causar algum tipo de transtorno de depressão, de ansiedade,
ou que eu botei TEPT. TEPT é transtorno de estresse pós-traumático. É a pessoa criar um estresse crônico, então um estresse frequente, não é um estresse vai e volta, é um estresse que fica frequente na vida dela por causa de um trauma que ela sofreu na infância. E a minha pergunta de pesquisa é se toda essa confusão, todo esse sofrimento psicológico leva ao consumo de substância psicoativa, de drogas, como uma forma de compensação desse estresse. Que a droga, quando a gente... Droga, lembrando, lista e ilícita. A droga, quando a gente ingere, ou, enfim, outra forma de utilização, pode ser injetada, pode ser tragada também, aspirada, inalada, mas quando a gente consome, utiliza essa droga, ela age no nosso sistema nervoso como uma forma de compensação, de recompensa. Então, ela faz um equilíbrio. Estou me sentindo mal, estou me sentindo depressiva. Ao consumir a substância psicoativa, ela equilibra esse estado de estresse, humor do nosso sistema. Então, seria uma forma de compensação. Claro, nem tudo são flores. Tem um lado negativo, que é essa compensação feita de forma sintética, não natural, na verdade, porque essa compensação poderia ser feita através de um abraço, de alguém querido, ouvir uma música, fazer atividade física. São prazeres naturais que compensam o nosso humor. Mas com as substâncias, ela acaba superestimulando essa via compensatória, e aí que vem a questão dos vícios, porque essa via ela acaba ficando superestimulada, e a partir do momento que a gente superestimula essa via, ela acaba ficando sensível e precisando de doses maiores para essa recompensa ser eficiente como era antes. Então, foi toda essa pergunta e esse decorrer de eventos que me fez fazer a minha pergunta de pesquisa da minha tese. Ainda bem que são 4 anos de um doutorado, que são bastante coisas para estudar. E eu, infelizmente, não tenho spoiler desse estudo, resultados apenas em 2022, que é quando eu termino meu doutorado, mas porque essa é uma pesquisa que não tem no Brasil. Inclusive, vou voltar no slide anterior, essa minha pesquisa que eu fiz sobre violência por seres íntimos e indivíduos LGBTs também não tem. É a primeira pesquisa realizada no Brasil, investigando esse tipo de violência em indivíduos LGBTs. E o mesmo acontece com maus tratos e utilização de substâncias. Mas o que a gente vê em outros países, principalmente Estados Unidos, Canadá também tem pesquisas desse tipo, é que sim, está associado. Então, sofrer maus tratos pode levar ao uso de substâncias psicoativas. E a ideia dessa tese também veio da observação do dia a dia, de o que será que as pessoas que consomem substâncias psicoativas, claro, aqui eu falo de consumo mais prejudicial à saúde, como o abuso ou a dependência, que são consumos intensos, né? O que será que aconteceu com essas pessoas? O que levou essas pessoas a consumir esse tipo de substâncias? E uma coisa muito interessante que uma vez eu estava vendo era um depoimento do Nando Reis, um artista que eu gosto bastante, e ele estava contando sobre o processo de adicção dele, de dependência que ele tinha de cocaína, e ele falou que a abstinência da droga, quando ele estava se limpando, fez ele perceber a abstinência de outros elementos da vida dele, que era o afeto, que era o carinho, que era ter o apoio dos seus familiares, dos seus amigos. E isso reflete muito essa minha tese, né? O que faltou na vida dessa pessoa que levou ela a tentar recompensar de forma química. E aqui eu trago um outro exemplo de pesquisa que eu fiz, que é sobre casamento infantil no Brasil. Não sei se vocês têm ideia sobre esse grande problema que é o casamento infantil, mas o Brasil é um dos líderes no ranking mundial de casos de casamento infantil menor de 18 anos, né? Mas ele é mais problemático ainda quando acontece menor dos 16 anos, porque ainda é proibido por lei. Depois dos 16 anos é permitido o casamento, mas com algumas ressalvas. Por exemplo, tem que ter assinatura de ambos os pais,
ou alguma liberação oficial da justiça para que esse casamento ocorra. Só que esse casamento infantil e essa estimativa que eu trouxe, que o Brasil é um dos líderes, ele é, na verdade, o quarto no ranking de casamento infantil no mundo e primeiro no ranking da América Latina, em caso de casamento infantil. Só que é feito a partir de observações não oficiais. Não tem uma grande pesquisa no território brasileiro para medir isso. E aí eu e mais 3 colegas fizemos isso. Fizemos entre aspas, porque a gente analisou apenas os dados. Então essa é uma outra forma de pesquisa. A gente não precisa construir uma pesquisa do zero. Existem pesquisas que são feitas a nível nacional, pelo governo, ou por algum órgão que disponibiliza os dados para cientistas, para pesquisadores, analisar e interpretar esses dados. E foi o que a gente fez. A gente utilizou os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, que aconteceu em 2013, que é representativa nacionalmente. Então, foi pesquisa que aconteceu em todas as capitais brasileiras, de porta em porta. E aí a gente faz uma amostra, pega alguns domicílios de cada capital, que seja representativo. Mas esses alguns domicílios é tudo feito em base de estatística, né? Se aquelas casas vão representar as demais casas das cidades. Então, foi uma pesquisa que eu não fiz do zero, mas eu apenas analisei os dados, outra forma de fazer ciência. E foi uma pesquisa transversal também, então, uma foto sobre aquele momento para saber a quantidade de casamento infantil que acontecia no país. E também, como nem tudo são flores, não tinha uma pergunta no questionário, tem um indivíduo menor de 18 anos casado, alguma coisa assim. Não. E nem investigava as crianças, né? Mas era perguntado se naquele domicílio havia algum indivíduo menor de 18 anos e maior de 10 anos que vivia com cônjuge ou companheiro. Então, quando a gente percebeu essa pergunta, a gente pensou, como assim maior de 10 anos? Porque na nossa cabeça fechada, o casamento ocorre com pessoas adultas, né? E aí a gente foi ver esses dados e realmente tem muitos casos de casamento infantil, se eu não me engano, 5%. 5% parece pouco, mas é muito, pensando que é um problema, o casamento infantil, que aumenta principalmente a desigualdade de gênero, ele acomete principalmente meninas, e essas meninas acabam não tendo acesso ao seu desenvolvimento psicossocial, ao seu desenvolvimento econômico, ao seu desenvolvimento escolar. Então, aumenta essa desigualdade de gênero, e além de ser uma forma de violência contra a criança, né? E essa também é a primeira pesquisa representativa do país que está sendo feita. E como eu falei, que nem tudo são flores, é importante falar isso, porque a pesquisa ela nunca vai ser perfeita, nunca vai ser uma pesquisa muito difícil, né? Nunca diga nunca. Mas muito difícil ser uma pesquisa que tenha a pergunta perfeita ou que abrange uma população de forma perfeita, mas a gente vai estimando, e por isso que a gente usa a estatística também, para nos dar confiança nessas estimações, para falar sobre uma população. E a pergunta de pesquisa que levou a criação desse artigo foi quantas crianças menores de 18 anos que vivem em situação de casamento infantil no Brasil. E o maior incentivo foi a falta de dados de pesquisas brasileiras, porque tem uma ou duas pesquisas, mas que elas investigam localidades muito específicas, inclusive aí no Nordeste, por exemplo, em cidades de interior, que tem maior desigualdade socioeconômica, então é mais provável que tenha esses casos de casamento infantil. E essa indagação, será que alguma região do Brasil, como a gente está pegando para isso todo, tem mais casos, menos casos? O que tem de comum, se a idade tem uma idade específica ou não, se a escolaridade da criança influencia ou não. Então, essas perguntas a gente vai suscitando através da epidemiologia. Então, a minha pergunta final, o que a epidemiologia não estuda? E é isso, gente.
Espero ter conseguido trazer um panorama geral do quão abrangente é essa área, o quão abrangente são os problemas de saúde que a gente pode ter, e saúde, eu me foco na saúde principalmente social, né, os aspectos psicossociais de um indivíduo, que também é saúde, e não é ausência de doença, como muitas pessoas podem achar que é. E aqui eu deixei... acho que eu já parei a minha apresentação. Mas eu deixo para vocês, posso botar no chat aqui o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato comigo. E também o meu Instagram, é um Instagram pessoal, mas aos poucos eu estou alimentando eles, porque eu acho interessante cruzar a vida social do pesquisador, da cara do pesquisador, com a ciência. E agradecer de novo. Certo, obrigado, Naê, pela palestra. Extremamente válido a gente poder ver o alcance que a epidemiologia pode ter, né? Vou agradecer a oportunidade de falar com vocês, sair um pouco do meu meio aqui, eixo sul, e agradecer os presentes também, e também, de novo, me ponho disponível para contato, para quem quiser alguma forma de auxílio, ou de alguma forma de dúvidas também, no que eu puder ajudar, vai ser sempre um prazer. E agradecer de novo. Obrigada, viu? Certo. Obrigada, Marta. A UFCA, não só o IF, né, que é o nosso campo, mas a UFCA como um todo está sempre de portas abertas para lhe receber, as suas colegas, certo? Seus colegas. Então, a você, Endaia, também, seja também muito bem-vinda. Todo mundo super bem-vindo aqui. Semana que vem vamos ter novamente nosso ciclo de seminários, certo? Então, quiserem participar, estejam já de pronto convidadas a participar. Então, é isso, pessoal. Por hoje, a gente fica por aqui, né? Depois dessa excelente apresentação, desse super estimado debate, né? Sobre tudo que nós estamos passando. Então, um forte abraço a todos, né? A pandemia ainda não acabou, então nos cuidemos de nós mesmos, de quem nós gostamos, e mesmo também de quem nós não gostamos. Vamos cuidar também de todo mundo, né? Isso é importante, vamos pensar no coletivo. E semana que vem tem mais ciclo de seminário, divulgando para todos do Instituto de Formação de Educadores. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Outro abraço.